Oi, gente, tudo bem por aí? Vim com a blusinha do Outubro Rosa. Eu me cuido. Aqui no dia que eu estou lendo essa parte aqui da Bíblia, nós estamos no Outubro Rosa. Fizemos uma caminhada na praça aqui de Porto Alegre em homenagem ao câncer de mama, né? Incentivando as mulheres a se cuidar, a fazer os exames, seja por onde for. A gente colocou também durante o mês todo. Eu tenho um negocinho aqui, vou mostrar pra vocês. Eu usei esse negocinho aqui, ó, durante o mês todo, Outubro Rosa. Colocava na roupa. E foi bem legal. O evento na praça foi bem divertido. Eu coloquei pra lembrar vocês também aqui do Toque de Clyde, se cuidarem, mesmo que esteja acabando o mês de outubro, nesse momento que eu estou lendo. Mas isso é só uma lembrança, né? Você tem que se cuidar o tempo todo, fazer seus exames pelo SUS, pelo plano, de qualquer forma. Vá se cuidar, porque quando é descoberto bem cedinho, as chances de cura são imensas. Vamos voltar. Capítulo 30. Deixa eu me lembrar aqui. Onde estamos? Capítulo 30. Oh, penúltimo, não? Penúltimo. Amanhã é o último capítulo do livro de Samuel. Obrigado, você que está aí no Toque de Clyde. Tenho ouvido muitos testemunhos que me fizeram chorar muito, gente. Quando a gente pensa em desistir, a gente ouve cada coisa de fazer a gente chorar, gente. Eu gostaria de ter uma assessora para colocar isso tudo que eu ouço, que eu leio nas redes sociais, para vocês ouvirem também. Talvez um editor para colocar os áudios, as mensagens de texto, cada testemunho assim de chorar. O último que eu ouvi agora foi da pessoa se levantar da cama de depressão. Nossa, eu passei o dia chorando. Mas enfim, estamos aqui firmes e fortes na nossa missão de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus liberta você da doença, liberta da depressão, liberta da tristeza, liberta da ignorância, que é uma doença horrível. Libertar você da ignorância é o meu maior desejo. Que ninguém te engane, que religião nenhuma te engane, que ninguém te tire do céu. Eu quero te levar para o céu, eu quero te resgatar. Que você conheça a palavra de Deus de verdade, purinha, 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 sem maquiagem, e que o Espírito Santo do Senhor entre no seu coração, fale diretamente com você, sem intermediários, e que você vai morar no céu comigo, porque eu tô indo e tô querendo te levar. Por isso que todos os dias, de domingo a domingo, eu estou aqui no Toque de Clyde, lendo a palavra de Deus para você. Se você estava querendo essa resposta, por que eu tô todo dia aqui, é para isso. É para te resgatar, é para te levar para o céu comigo, que vai ser uma festa maravilhosa lá. Não vai ter doença e muito menos ignorância lá. Vamos lá, no penúltimo capítulo tem 31 versículos. Vamos ler direto aí, ó. 2 dias depois, ontem foi maravilhoso, Deus nos alertou de que devemos cuidar, né, do nosso reduto, das pessoas que andam ao nosso redor, porque às vezes o inimigo está infiltrado, né? Então, daí o rei Aquis mandou Davi voltar, porque os outros governadores não queriam que ele estivesse lá na guerra. Fizeram muito bem, né? E aí 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, na cidade que o rei Aquis tinha dado para ele e para o exército de endividados dele, né? Os improváveis que estavam lá com Davi, né? E aí, enquanto eles haviam estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade, prenderam todas as mulheres, mas não mataram ninguém. Mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Misericórdia, meu Deus. Quando Davi e seus homens chegaram e viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora, então Davi e seus homens começaram a chorar
E choraram, choraram, choraram. Eles choraram tanto que eles ficaram sem forças. Ai, você imagina, eles vão para uma guerra que eles não querem ir, uma guerra contra o próprio povo deles. Eles vão assim, numa situação totalmente contrária, provavelmente orando, pedindo livramento para Deus. Deus deu livramento. Deus deu livramento de guerrear contra o povo de Israel. Eles demoram para voltar e quando chegam, todas as esposas, inclusive as esposas de Davi, os filhos de todos eles, as esposas, a casa, os bens, tudo foi tomado, tudo foi roubado pelos amalequitas. Essa gente desgramada, Deus que me perdoe. Mas era assim, né? Era desse jeito, graças a Deus estamos nessa era, gente. Hoje tem ladrão, claro, mas não é desse jeito, né? Que entra aqui no meu bairro e rouba tudo, destrói tudo, graças a Deus, não é assim. Ai, graças a Deus a gente está nessa era. Mas vamos lá. Eles não mataram ninguém, mas levaram todo mundo e eles choraram tanto que eles ficaram sem forças. As duas mulheres de Davi, Aionã, de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Imagina o que essas mulheres, essas mocinhas, as crianças, né? Imagina o que esse pessoal não passava, né? Sendo levado por esse bando de animal. Imagina. É inimaginável, né? Mas enfim. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo à pedrada. Os endividados lá, o exército dele ficou contra ele, imagina, né? Eles perderam as esposas, os filhos, os bens, tudo que eles tinham conseguido conquistar até aquele momento, e eles se revoltaram contra Davi. É normal numa situação dessa, né? Uma situação muito difícil, né? Eles não queriam nem ter ido, e aí foram, e aí quando voltam, perderam tudo, né? Mas o Senhor, o seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amileque: traga aqui o manto sacerdotal para que eu possa consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: eu devo ir atrás desses invasores? Eu conseguirei pegá-los? Ele pediu a orientação de Deus, que tinha aquele urinho, acho que é o nome, que tinha uma pedra aqui que eles faziam perguntas a Deus, né? Deus ainda não habitava dentro deles, como nós temos o Espírito Santo, que Jesus foi e falou: eu vou, mas eu vou enviar a vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, que vai habitar dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós e nos responde quando a gente fica em silêncio, quando a gente consegue ouvir a voz dele dentro de nós, né? Eles não tinham isso, eles faziam essas perguntas para aquele negócio ali e Deus respondia através daquilo para eles, né? E o Abiatar tinha, isso deveria ser de Saul, que era o rei, né? Mas Saul perdeu a presença de Deus e ficou com Davi. Traga aqui o manto sacerdotal para que eu possa consultar. E Deus mandou ele ir. Eu posso ir atrás deles, eu vou ganhar essa luta, né? Eu vou lá buscar, né? Eu devo ir atrás desses invasores, eu conseguirei pegá-los? E Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros, as mulheres e todo mundo que foi junto, né? Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram no ribeirão de Besor, alguns daqueles homens ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens, e outros 200 estavam muito cansados demais para atravessar o ribeirão. Por isso eles ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo... Vamos parar um pouquinho aqui. Eles tinham acabado de chegar de uma viagem, que eles foram negados naquela guerra, voltaram, caminharam, chegaram lá, choraram desesperadamente, perderam todas as famílias. 200 homens daqueles não aguentaram, estavam exauridos, estavam muito cansados. Então eles ficaram do lado de cá do rio Besor, né?
do rio Besor ficaram do lado de cá com as bagagens, com as malas. Eles ficaram cuidando das coisas do lado de cá, enquanto 400 homens que ainda estavam com força foram lá lutar. Eles ficaram cuidando das coisas do lado de cá, não aguentaram. Tem horas que a gente tem que parar, gente. Tem horas que a gente não aguenta. A gente quer lutar, a gente quer vencer, a gente quer recuperar as coisas que a gente perdeu na vida, mas tem hora que a gente tem que aceitar que a gente não aguenta. Tem hora que a gente tem que falar, não, gente, não dá, eu tenho que parar. E eu vou parar, e acabou. Eu vou ficar aqui desse lado do rio e vocês vão, em nome de Jesus, e deixem eu quieto aqui. É isso que eles fizeram. Eles ficaram quietos lá. É melhor, gente, parar e cuidar do cansaço, aceitar que você não aguenta, que você está cansado, do que você ir e atrapalhar os outros. Imagina 200 homens cansados no meio deles, ia incomodar, ia atrapalhar, ia cair, ia perturbar. Então, quando você está cansado, você para e descansa. Melhor do que você incomodar os outros. É um toque de Klein no meio do nada aqui. Vamos lá. Sim, daí no versículo 11. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram até Davi. Desses que roubaram as mulheres e a todas, destruíram a cidade de Davi, eles acharam um. E eles deram a esse rapaz comida e água. Você vê que eles eram pessoas desprezadas, eles eram endividados, pessoas ansiosas, depressivas, que viviam à margem da sociedade. Quando Davi ficou escondido lá, que eles foram lá e se juntaram com Davi. Lá nos capítulos anteriores nós lemos isso. Então eles tinham empatia. Quando eles viam pessoas em necessidade, eles acharam esse rapaz doente, fraco, com fome. Eles tinham empatia. Quando eles viram os funcionários de Nabal, a Bíblia falou também que eles deram comida, eles vigiaram as coisas deles para que ninguém roubasse. Eles cuidavam das pessoas. Eles eram pessoas desprezadas pela sociedade, mas ao mesmo tempo eles eram pessoas cuidadosas, eles eram pessoas empáticas. Por isso que a gente não pode julgar os outros. Às vezes a pessoa é devedora, está devendo em todas as lojas do shopping, mas é uma pessoa de bom coração. Ai, gente, desculpa, acabei. Porque é verdade, né? A pessoa está devendo lá as blusinhas que ela comprou na C&A, mas ela é uma pessoa de bom coração. Era o caso deles aqui. Eles viram esse rapaz egípcio e eles deram comida, água, deram figos secos, 2 cachos de passas. Eles alimentaram o rapaz, né? Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer. Ele estava fraco e sem beber nada. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque eu fiquei doente. Que tristeza, né? A pessoa fica doente e descartada. É muito triste isso. Muito triste. Eu já ouvi histórias de casados, assim, sabe? Que quando a mulher ou o marido fica doente, eles abandonam. É muito triste, né, gente? Deus não gosta, não. Isso não é coisa de cristão, não, fazer um negócio desse. Misericórdia. Mas enfim, vamos voltar. Ele me abandonou aqui porque eu fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, na região sul de Judá, e o território do grupo de famílias de Caleb. Queimamos a cidade de Ziglag. Ele contando isso para Davi. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará e nem me entregará ao meu dono, então ele levou Davi. Claro que Davi não ia entregar ele, né? Ele, como já era escravo do outro, é melhor ser escravo de Davi, né? Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados em toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que ele havia tomado da terra dos filisteus na terra de Judá. Vamos parar um pouquinho aqui. Você imagina uma coisa dessas, né? Eles abandonaram um rapaz doente, e o rapaz doente que eles acharam que não prestava para mais nada foi justamente a pessoa que ajudou
toda aquela gente que estava de refém deles lá, de escravo deles, todas aquelas mulheres, inclusive as mulheres de Davi, toda aquela gente ali foi salva por causa desse rapaz, porque eles não saberiam, não chegariam a tempo, poderia acontecer milhares de coisas, mas o rapaz sabia exatamente onde eles estavam. E eles foram, assim, nossa, Deus é muito perfeito, gente, Deus é muito, muito maravilhoso. Deus sempre arruma um escape, Deus sempre arruma um escravo doente para te guiar mais rápido para a sua bênção. Acredita nisso. Quando você está no hospital, você sempre arruma uma enfermeira que vai facilitar a sua vida, um médico que detecta a doença mais rápido, um colega de infância que você era muito amigo dele na escola, que virou chefe da empresa que você quer entrar, sei lá, qualquer coisa desse tipo aí. Deus sempre arruma alguém para facilitar o seu caminho. Aleluia! Toma posse dessa palavra. Sabe aquele investimento que você quer fazer? Coloca na sua cabeça assim, ó, Deus vai arrumar alguém que vai me guiar no caminho certo, assim, ó. Eu quero fazer um investimento alto, eu preciso de uma pessoa de extrema confiança. Deus vai enviar um escravo egípcio que vai te levar no caminho correto, assim, ó. E vai te fazer salvar toda uma cidade. Oh, glória a Deus. Toma posse. Deus vai trabalhando aí na sua cabeça de acordo com essa mensagem. Tô sugerindo ideias aleatórias, mas Deus vai te trazer na sua memória a sua resposta. Porque é assim que funciona o toque de Clay. É assim que funciona. Deus fala comigo aqui através dessa palavra. Deus fala comigo através do que eu quero. Através do que está acontecendo aqui. E esse escravo aqui é o quê? É o que você está querendo? Um escravo que te facilite a vida. Uma pessoa que vai facilitar a sua vida em algum momento. Você está precisando de alguma coisa para facilitar. Deus manda. Deus mandou para Davi isso aqui. Mas antes Davi ajudou ele. Davi deu comida, Davi tratou bem, Davi fez a promessa de que não mataria ele. Davi foi bondoso, Davi serviu ele. Sirva as pessoas, gente, sirva as pessoas. Jesus nos serviu. Sirva as pessoas e você vai ser servido também. Então Davi perguntou, você pode me levar lá? Já li isso aqui, né? Ele levou, eles estavam bebendo, festejando. Imagina, né? Uma cidade inteira, um monte de mulher, as mulheres de Davi, acho que eles nem sabiam. Ou o escravo que não sabia, né? Os filisteus, a quantidade que haviam tomado da terra lá e tal. Versículo 17. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi atacou e lutou até o anoitecer. Então, Davi foi estrategista, como sempre, né? Ele esperou eles beberem, encher a cara, ficar tudo bêbado, podre de bêbado. E aí, depois que eles estavam podre de bêbado, eles entraram pra lutar. E lutou até o amanhecer, estava tudo bêbado. Davi atacou, lutou até o amanhecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Os que não beberam muito. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Nada. Ouve isso aqui. Deus restituiu tudo. Não ficou faltando nada. Deus restituiu tudo. Deus restituiu tudo. Depois da luta, Davi restituiu tudo que tinha sido perdido. Toma posse disso aí. Davi levou de volta os seus filhos, todos os filhos de todas as filhas e todas as filhas dos seus homens e de todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas, todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: esses animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens. Lembra daqueles homens que ficaram cansados e resolveram não atrapalhar ninguém, ficar lá descansando, cuidando das bagagens? Pois é. Davi voltou lá em Besor, naquele rio, né? Que ele havia ficado para trás no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e cumprimentou. Mas chegou alguns homens ordinários e de mau caráter. Olha o que a Bíblia está falando. Ordinários e de mau caráter. Que tinham ido com Davi e disseram:
Eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles não podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Ué, eles queriam a mulher deles? Então Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor nos deu, com o Senhor Deus nos deu. Peraí. Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez dessa ordem uma lei e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziglag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com essa mensagem: esse é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jati, Aroé, Zifomete, Estemoa, Racal, Omar, Borazã, Acate, Hebron e também as cidades das tribos de Jeramelitas, dos queneus, todos os lugares onde Davi e seus homens haviam estado. Uma coisa muito legal que a gente aprende com Davi aqui: Davi era generoso. Davi era generoso. Esse negócio de você ficar comparando uma coisa com a outra, não, gente. Se eles tivessem ido, os soldados, eles iam atrapalhar, eles estavam cansados, eles iam atrapalhar, eles não iam nem vencer. Então eles ficando ali, guardando a bagagem, cuidando das coisas, também é como a esposa que fica em casa cuidando da casa e o marido sai para trabalhar. É justo só ele ganhar as coisas e a gente não, que fica em casa cuidando de tudo? Por isso eu acho a lei de Davi, na minha concepção, eu acho perfeita. Eu acho perfeito. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo de quem foi à luta. Quem ficou em casa cuidando da família e da casa deve receber o mesmo de quem foi lá fora cuidar das coisas. Eu acho. Contextualizando, né? E ele pegou tudo isso e distribuiu, mandou presente para todo mundo. Ele era uma pessoa generosa. Que nós também sejamos generosos e a gente não queira tudo só pra gente. Beijão. E até amanhã no último capítulo. Te aguardo.